Fran, obrigada, Lu, obrigada a todos, né? Toda a equipe também do virtual que trabalhou tanto para que chegasse até aqui, né? Obrigada à espiritualidade, principalmente, a todos vocês que estão presentes, que sempre se comprometem, que não soltam as nossas mãos, que estão sempre sorrindo aí com boa vontade. Então, vamos mais uma vez a nós aqui continuar com a nossa reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 23, que é intitulado Estranha Moral. Hoje nós vamos ler e comentar os itens 12, 13 e 14. Então, vamos lá. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma e deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta com sólida base, se lhe prevém o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas, de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira dos seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira, engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus, e, nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia as crenças seculares a que eles se apegavam, muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelavava as que a precederam. É de notar que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse, jamais cede à evidência, irrita-se tanto mais quanto peremptórios e demonstrativo do seu erro são os argumentos que se opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vistas aos cegos. É-lhe proveitoso o erro. Ele se lhe agarra e o defende. Sócrates também não ensinara uma doutrina, até certo ponto, análoga do Cristo. Por que não prevaleceu naquela época a sua doutrina no seio de um dos povos mais inteligentes na Terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda se não achava gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Mas havia entre eles uma aptidão mais geral para assimilar,
pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Veja na introdução, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã do espiritismo. Ele faz essa referência aqui, né? Gente, tudo está nos desígnios de Deus, né? Tudo vem na hora certa que tem que acontecer. Tudo, né? Então, a gente fica assim, pensando, né, imaginando, trazendo mais ou menos para hoje em dia, a gente fica imaginando, a gente imagina uma empresa, como se fosse, assim, vamos imaginar uma empresa que esteja, assim, uma instituição, enfim, qualquer coisa, que esteja desorganizado, né, que tenha toda a sua estrutura toda desorganizada, né, e precisa passar por uma reformulação, por uma renovação na sua estrutura, né? E é um local onde trabalham muitas pessoas, muitas já estão até acomodadas com aquele trabalho, com aquela forma de trabalhar, muitas se beneficiam com aquela forma, mesmo não estando correta, né? Então, o diretor, o dono, enfim, o maior ali daquela instituição, daquela empresa, começa a perceber que as coisas não estão bem, né? E que se continuar assim, aquilo pode vir até acabar. Né? Então, ele chama uma pessoa que tem um treinamento, que tem uma visão melhor, né? E para reorganizar aquilo, para poder colocar ordem mesmo na casa, como dizem, né? E começa a implantar uma série de mudanças, né, que serão boas para a instituição como um todo, né? E, consequentemente, para todos que trabalham ali, que estão ali, né? Mas vai exigir concessões, vai exigir um certo sacrifício. Aqueles que trabalham bem, que estão se dedicando, vão até gostar, né? Até que muitos assim que trabalham pelos outros, que estão lá, né, vão até gostar. Outros vão estranhar no início, né? Mas vão criar uma certa resistência, mas depois vão entender que aquela mudança foi para melhor e vão se esforçar para se adequar àquelas mudanças, né, com o coração aberto. Agora, aqueles que estavam se beneficiando daquela forma, daquela estrutura, daquela desorganização, não vão gostar nem um pouco dessas mudanças. Não é? E vão fazer de tudo para derrubar esse chefe aí, né? Por quê? Porque para ele estava bom, estava se beneficiando com aquilo. Então, imagina, gente, essa situação até não é difícil de imaginar. Às vezes, até alguns de nós já passamos por ela em algum momento da vida, ou soubemos de alguém que já passou, né? Então, imagine a resistência que sofreram as ideias que Jesus nos trouxe, que iam justamente contra aqueles poderosos da época, né? Aqueles que dificultavam, com uma série de regrinhas, as vidas dos mais necessitados, dos mais humildes, justamente para esses poderosos se manterem no poder, né? Vamos lembrar, gente, Jesus escolheu como os discípulos, não escolheu os fariseus, os escribas, né, os sacerdotes, não, ele escolheu os pescadores, até um cobrador de impostos, as pessoas simples, que estavam preparadas para realmente edificar o reino de Deus dentro de si. Né? Jesus não discriminava ninguém. Imagina, gente, numa época, aqueles portadores de hanseníase, né, os chamados leprosos, que na época eram chamados de imundos, eles eram jogados à própria sorte. Saíam da cidade, longe dos seus afetos, longe de todo mundo, sem nenhum tipo de tratamento. Ele os acolheu. Né? Maria de Magdala, né, já era condenada à perdição eterna, como qualquer outra prostituta, mas ela era condenada por condição eterna pelos que frequentavam lá o seu estabelecimento, né? E o que Jesus diz? Tá aqui, ele diz, está no livro Boa Nova, ele diz, acaso poderias pensar, diz para ela, quando ela vai procurá-lo, né, ansiosa, assim, com anseio, ela fala, eu tenho sede de um amor. E ele diz, acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Quando foram apedrejar a mulher adúltera, o que ele falou? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra.
Aí ele perguntou, cadê os que te condenaram? Ela não tem mais ninguém. Ele, então você vai, eu também não vou te condenar. Mas vai e não voltes a pecar. Né? Então, quando todo mundo também virava de lado e cuspia quando passava do lado de um publicano, ele foi à casa de quem? De Zaqueu. E disse, hoje a salvação entrou aqui na sua casa. Por quê? Quando Zaqueu disse que queria se transformar, que queria reparar um erro que ele, porventura, cometeu. Ainda chamou Levi para ser um dos seus apóstolos, que veio a ser Mateus depois, né? Então, muitos dos seus seguidores eram considerados, assim, a escória da época, o que era o de pior naquela época. Né? Ele acolhia, sim, o pecador, mas não acolhia o pecado, né? E deixava isso bem claro. Seu dizer era sim, sim, e não, não. Então, Jesus veio derrubar essa ideia de que uns mereciam o reino de Deus e outros não. Ao contrário, ele falou, ele nos incentivava, ele incentivou a todos, né? E disse que é possível, que tem que ser assim, nós edificarmos o reino de Deus dentro de nós, exercitando, né, a boa vontade, a mansuetude, a humildade, a brandura, a vontade de mudar, de melhorar, né? Ele convidado a se sentar no sinédrio, junto dos poderosos do templo, né, lá de Jerusalém. Ele preferiu se dedicar aos mais simples, né? Para quem ele ensinou o quê? A bondade, a compaixão, a piedade. E por ir contra esses poderosos da época, é que ele foi julgado e condenado à cruz. Aqui eu queria até pedir licença a vocês para ler um trechinho aqui desse livro lindo, que é Mensagens do Amor Imortal, né? Pelo espírito de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo. E olha o que dizia na época sobre esses sacerdotes. Os sacerdotes eram sustentados também pelas primícias dos rebanhos, das colheitas, de tudo quanto pudesse ser arrancado do povo exaurido, inclusive das rendas dos animais que eram vendidas para as perturbadoras ofertas, associando-se aos cambistas e favorecendo empréstimos com juros extorsivos, desempenhando papéis de banqueiros impiedosos. Então, esse era o quadro, né? Lógico que eles iam querer derrubar Jesus, que disse que isso tudo estava errado, né? Então, eles achavam que a crucificação, esse tipo de morte, de desencarne na cruz, que era tão doloroso, né? E tão humilhante, iria calar os ensinamentos, as verdades que Jesus nos trouxe, as verdades de Deus, né? Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque ele trouxe a verdade, né? A ideia que ele nos trouxe era verdadeira, estava nos desígnios de Deus para acontecer. Nada foi capaz de calar o cristianismo, a boa nova, nada. As perseguições, né? As mortes dolorosas nos circos, os massacres mesmo, as distorções que vieram depois. Porque o cristianismo, gente, não visa nenhum interesse pessoal de quem quer que seja. Ele visa o bem comum, o bem de todos, o bem de toda a humanidade, né? Então, a doutrina de Jesus continua. Está aí. Cabe a nós que queremos, né, viver da melhor maneira possível, que queremos melhorar, que queremos ter a verdadeira felicidade, né, através do nosso desenvolvimento moral, né, que aí é que a gente vai encontrar o nosso bem-estar, nos desenvolvendo moralmente, estando melhor moralmente. Cabe a nós buscarmos a boa nova. Sempre é tempo. Nunca cai em desuso. Nunca. Né? Estudarmos os ensinamentos de Jesus à luz da razão, né? E principalmente, como disse aqui também a Fran, como disse também na nossa lição, colocarmos em prática. Colocarmos esses ensinamentos em prática nos desafios do nosso dia a dia. Porque há muito tempo atrás, há 20 séculos, há 2000 anos, gente, o sacrifício era nos circos dos cristãos, não era? Agora, o nosso sacrifício que Jesus pede é o nosso bom combate, o nosso bom combate diário, usando essa espada que Jesus falou aqui no início
antes dos comentários de Allan Kardec, lá no início, ali, acho que é no item 10 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, deste capítulo 23, é essa espada que Jesus nos falou, né? Do conhecimento interior, do conhece-te a ti mesmo, como disse Sócrates, né? Para que a gente inicie essa batalha, esse bom combate do aperfeiçoamento em nós, né? É essa espada que Jesus nos traz. Então, como a Maria Dolores aqui também nos traz, né, nesse livro aqui que foi lido hoje, nessa lição aqui que foi lida hoje, né? Ele diz aqui, distinguir sem alarde entre as sombras do mundo a presença do mal. E é nesse esforço diário que a gente tem, nesse bom combate interior que nós vamos travando todo dia, nós vamos nos purificando, nós vamos vivendo o nosso batismo de fogo, desse fogo também que Jesus nos fala, né? Então, tem um livro aqui também, esse livro, nesse mesmo capítulo 17 aqui, de Amélia, da Mensagem do Amor Imortal, Amélia Rodrigues discorre sobre essa passagem que ocorreu, né? A passagem de Jesus aqui. Se puderem, leiam, é o capítulo 17, Espada e Fogo. Então, ela fala aqui o seguinte, a gente pede licença aqui para ler para vocês. Ela começa a contextualizar, né? Então, ela começa, a canção entoada na montanha ressoava por toda parte, repetindo a promessa de paz, de justiça e de bondade. O Sermão do Monte, né, que ela está falando. Todos seriam saciados, socorridos, alimentados, felizes. Ainda falando sobre o Sermão do Monte. Aí agora o comentário dela. Não se haviam dado conta, porém, da contribuição pessoal que lhes era exigida, do esforço transformador que lhes era imposto. Aí agora ela continua aqui, como poetisa, de uma maneira primorosa. Ela, em plena primavera emocional, que jamais seria vencida por qualquer tipo de outono, até emociona, né? Ela compreendeu, ele surpreendeu os ouvintes e comensais do seu amor, enunciando. Aí, o que ele fala, quando começa esse capítulo aqui, não penseis que vim trazer a paz na terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar do seu pai o filho, de sua mãe a filha, da sua sogra a nora. O homem terá por inimigos os da sua própria casa. Aí continua. A surpresa ainda não alcançara o clímax, quando ele afirmou, vim para lançar o fogo à terra. E o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho que ser batizado por um batismo de fogo, e quando me sinto desejoso, que ele se cumpra. Então, aí ela discorre mais um pouco e conclui aqui. O agressivo da linguagem forte era real. Tratava-se de uma decisão difícil, de uma definição de rumos, com ele ou contra ele. Nunca em postura de conveniência, né? Nunca em postura de conveniência. A grande separação se encarregaria da plena edificação, defluente da espada que decepa o mal e do fogo que purifica o ser das misérias morais. Né? Então, aquilo, gente, nunca em postura de conveniência. Né? É isso que Jesus nos traz, é essa divisão que ele quer. Né? É esse batismo de fogo, do nosso bom combate, né, da nossa purificação, né, moral, da nossa melhora moral. E isso vai contra muitas coisas, vai contra até mesmo nós mesmos. Né? Algumas verdades que a gente muitas vezes acha que ainda pode... alguns hábitos que a gente acha que a gente ainda pode ficar, manter na nossa vida, entendeu? E querer andar sempre ao lado de Jesus. Jesus não quer ninguém perfeito, jamais. Ele sabe que ninguém é perfeito. Ele não quer ninguém, nós somos perfectíveis, mas ainda estamos aqui na luta. O que ele valoriza é a nossa boa vontade em melhorar, é o nosso esforço em melhorar. O que não dá é para a gente ficar nessa postura de conveniência, como diz aqui tão lindamente a Amélia Rodrigues, né?
E aqui, para terminar, a gente queria trazer realmente essa última frase aqui deste livro, né, que foi lido hoje pela Lu, né, desta lição, né, na jornada, é por isso, onde estejam, rujam trevas em torno, sofra humilhação, injúria, cativeiro, tens consigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus. Que ele nos abençoe, que nós estejamos com ele, porque a gente sabe que ele está conosco, que a gente sempre possa estar com ele, que todos somos merecedores da companhia de Jesus. Jesus ama a todos, indistintamente, né? Cabe a nós nos amarmos e amarmos o próximo. Né? Cabe a nós entendermos, nos acolhermos, até mesmo o nosso lado mais difícil que a gente tem, né? E ir começando a melhorar. Né? Basta que a gente possa fazer o bom combate, possa ter esse batismo de fogo, mesmo que seja em doses homeopáticas. A gente ninguém precisa ser o Paulo de Tarso lá, não, pode ser todo dia antes de dormir. A gente faz aquela reflexão que Santo Agostinho nos falou. Mas eu começo a dormir e capoto. Então, faz durante o dia, vai sentado no metrô, vai sentado no ônibus, né? Um pouquinho durante o dia. E no final do dia a gente já vai ter refletido bastante, né? E vai se propor, se comprometer, nós e Jesus ali, ó. Eu e você e eu, como diz a música, com Jesus, nós dois ali, nós e Jesus, nós vamos falar, olha, eu quero melhorar nisso, me ajuda, mestre. Eu quero realmente separar, né, o joio do trigo no meu coração, né? Me ajuda. Meu anjo da guarda, me ajuda, eu quero melhorar. Né? Com certeza a gente vai sair vitorioso dia a dia, que Jesus só fica tão feliz quando a gente se esforça, né? Jesus é nosso irmão mais velho, nosso grande companheiro, nosso mestre, modelo e guia, né? E Deus, nosso Pai, não nos desampara. Ele deixou vários espíritos à nossa disposição para nos ajudar, nosso anjo da guarda, nossos espíritos familiares, nossos espíritos protetores, que estão sempre conosco também para nos ajudar, que só querem a nossa melhora. Basta nós também querermos. Que Jesus nos abençoe. Obrigada a todos pela paciência e pela boa vontade de vocês.